nós usarmos para o mal, né? Por isso que Deus deu aquela árvore para Adão e disse, essa árvore é do conhecimento do bem e do mal, né? E eu fiz uma dinâmica com os jovens que foi muito engraçado. Eu peguei e dei um balão para cada jovem e dei um palito para eles. E a minha ideia era induzir eles a errar. Lá no grupo jovem, sábado passado. Perdeu. E aí eu dei um balão e dei um palito. Eles deixaram o balão amarrar e eu dei um palito. E eu disse assim para eles, vocês têm que proteger o balão de vocês. Protejam o balão de vocês. E aí teve uma espertinha que botou o balão dentro da jaqueta, né? Só que é na mão, proteja o balão na mão. E eu disse, valendo. E eles olharam pro palito. Pá! Pá! Eu disse, presta atenção na minha ordem. Proteja o balão de vocês, valendo. E foi um lá e pá! E os outros viram que um estourou o balão do outro e caíram dentro. Era todo mundo estourando, uma correria na igreja, todo mundo estourando o balão do outro. E aí eu disse pra eles o seguinte, sabe esse palito aqui? Esse palito aqui é lá da árvore. Lá do Jardim do Éden. A Gina pegou um tronco daquela árvore e fez um palito da árvore do bem e do mal. E vocês escolheram o que fazer com esse palito. Escolheram. Vocês tinham um palito para usar o bem, né? Dar uma espalhada no dente. Vocês escolheram o palito para o mal, para furar o balão do outro. Eu não mandei ninguém. Quem é que mandou furar o balão aqui? Eu disse, proteja o seu balão. Eles caíram direitinho. E aí eu induzi eles ao erro. E quantas vezes nós somos induzidos ao erro na onda que nós entramos? Tá? Mas é como se não bastasse. A gente não quer só uma casa, a gente quer, na verdade, conhecer outros lugares, a gente quer conhecer novas pessoas. Então a gente resolve que nós temos que viajar. Que nós temos que mudar a direção da nossa vida, que nós temos, né, que começar agora a pensar em novos horizontes e começamos a ampliar o nosso conhecimento. Tá? Adquirimos uma profissão e de repente pensamos que o dinheiro é tudo, né? E não nos preocupamos com as coisas mais básicas e mais essenciais da nossa vida, que é a nossa família, que é a direção que a gente tem que dar para a nossa vida, que é o que vai acontecer comigo depois que eu morrer. E aí nós começamos a viajar, né? E começamos a viajar nesses pensamentos, né? Começamos a viajar nessa ideia que eu preciso na minha vida profissional, eu preciso ter uma formação, eu preciso passar na faculdade, eu preciso... E esquecemos as coisas principais da nossa vida. E a principal delas é Deus. E muitas vezes nós esquecemos. E aí nós andamos na viagem de conseguir novas profissões, andamos na viagem de conseguir, né, novos horizontes. Vai chegar um dia que eu tenho certeza que aquele que busca muito isso vai começar a se sentir como um pássaro sem asas. E vai começar a se sentir o que eu fiz da minha vida. Em vez de pensar em Deus, como agora o Fernandão que morreu. Vamos usar esse homem aí, né? Ele construiu uma carreira brilhante. Ele fez tudo o que ele tinha que fazer aqui na Terra. Buscou o seu melhor. Foi um grande ídolo de uma grande torcida. Só que aí ele subiu no helicóptero e ele morreu. Que nem uma folha seca. E aí a gente pensa, quando a gente busca todas essas coisas que eu mostrei para vocês, a direção que a gente tem é o fundo de um poço. A direção que a gente tem é o fundo de um poço. É para baixo que nós vamos. Porque até a gente entender que Deus nos fez semelhante a Ele, que nós somos Espírito para que nós pudéssemos nos comunicarmos com Ele e nos aproximarmos dEle, nós estamos em um poço agora. No fundo do poço. Aonde eu um dia tive. Só que é bom a gente estar no fundo de um poço. Porque o único lugar que nós podemos enxergar algo, para onde é? Céu. Para cima. Quando nós estamos no fundo de um poço, nós olhamos para um lado, tem terra. Olhamos para o outro, tem barro. Olhamos para frente, tem tijolo. Olhamos para baixo, se tiver água, se não tiver, é barro. Mas quando nós olhamos para cima, tem um Deus olhando por nós. E é no fundo do poço que nós aprendemos a depender de Deus. E aí nós começamos a entender e valorizar, porque tudo isso que a gente perdeu de tempo acaba se resumindo em uma coisa: Deus é tudo na minha vida. Eu não deveria ter deixado de escolher Deus. E aí nós entendemos, mas muitas vezes antes de nós entrarmos nesse poço, muitas pessoas acabam tirando a sua própria vida. Às vezes esse poço é o lugar que muitas pessoas acabam usando como
referência para acabar. Agora não tem mais nada a perder. Eu estou no fundo de um poço, eu não tenho mais nada a perder. Agora é só puxar o gatilho. Agora é só puxar o gatilho. E quantas vezes nós pensamos em botar tudo a perder? Porque nós estamos no fundo do poço e aí é só puxar o gatilho agora. E eu resolvi me matar. Eu decidi me matar. E uma vez eu pensei isso. Tem um amigo meu aqui também. Já pensou nisso. E quando nós estamos no fundo do poço, existe um Deus que olha por nós e diz assim: filho, eu posso te ajudar, filho. É só tu estender a mão para mim. Porque o primeiro passo é teu. O segundo sou eu que dou. E aí, quando nós pensamos que está tudo perdido, nós olhamos para cima. E quando nós olhamos para cima, existe um Deus que morreu por nós numa cruz. Que pagou um preço caríssimo por nossa vida. E que nós muitas vezes só vamos nos lembrar dele quando nós estamos no fundo de um poço. Mas ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você tivéssemos salvação. Para que nós alcançássemos a nossa salvação. Para que não somente alcançássemos a nossa salvação, nós realizássemos todos os nossos sonhos aqui nessa terra. Mas que um dia, quando nós fomos chamados, que nós não sabemos o dia e nem a hora, a Bíblia diz. Cada um aqui tem uma senha, tá? E daqui a pouco Deus chama 329. Qual é a tua senha? Quem é o 329 aqui? Ninguém sabe. Pode ser um de nós, ou pode não ser. Mas antes que isso aconteça, que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, entender que Ele morreu numa cruz por nós. Glória a Deus, aleluia. E depois que Ele morreu numa cruz, Ele ressuscitou e Ele esteve junto com os discípulos aqui na terra. Ainda assim, ensinou algumas coisas antes de se assentar no trono com Deus. Aleluia. Antes de estar assentado no trono, Glória a Deus. ao lado do Senhor. Aleluia. E ao lado do Senhor Ele nos aguarda, porque Ele preparou lugar para nós. E a palavra de Deus diz que Ele foi e preparou lugar. Glória a Deus. E a palavra que eu usei no início, que viemos a correr para Ele. Correr para Ele. Correr. Para que a nossa carreira esteja completa aqui na terra. Porque agora Ele está sentado do lado do trono do Pai, esperando a gente. Para que a gente se arrependa e se volte para Ele. E volte a ter alguma vida a qual o Senhor escolheu para nós. É verdade, Senhor. Amém? Amém. E eu quero finalizar, né, dizendo o seguinte: Deus quer gerar esperança no teu coração. Deus quer gerar esperança no teu coração. No nosso coração. Mas existe uma arma que o nosso inimigo tem, que é a maior arma que ele tem contra nós, que nos leva a errar. Que nos leva-nos a errar. Leva-nos a perder a fé. E qual é essa arma? Eu quero falar rapidamente que ele veio, exatamente, ele veio para roubar, matar e destruir. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a tua fé, matar a tua esperança, destruir os teus sonhos. Lá em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero falar de duas coisas, duas regras que existem na nossa vida para que a nossa fé não vá embora. Tá? Porque o diabo é como se ele estivesse fazendo, eu sempre falo isso, né? As pessoas já sabem o que eu vou falar quando eu falo, aqueles que já ouviram. Que o diabo, né, entre aspas, ele fez um leilão no inferno. Ele fez um leilão no inferno. Ele começou a leiloar muitas coisas. E uma das coisas que ele leiloou foi, por exemplo, a prostituição. Prostituição. O diabo começou a leiloar. Quem dá mais pela prostituição? E aí foram dando, até que a pombagira pegou e disse o seguinte: eu dou, eu cubro todas as ofertas. E aí Satanás pegou e disse assim: pombagira, pega essa prostituição e leva à terra. Usa na internet, usa essa prostituição em todos os lugares que tu for, usa essa prostituição nas novelas, usa essa prostituição em tudo que é lugar. Ganhasse, comprasse a prostituição. Agora o vício. Aí veio o Zé Pilintra e cobriu tudo. Eu sou o cara que pode fazer os negros encher a cara, cair na cachaça. Eu sou o cara que pode viciar todo mundo. Eu quero cobrir todas essas ofertas. Quem dá mais, o diabo disse, e o Zé Pilintra disse: eu cubro todas. Pega o vício só pra terra, Zé Pilintra. E vicia todo mundo lá. Mas tem um que o diabo leiloou, que é o mais interessante para ele, que pode roubar a nossa fé. O bêbado consegue ter fé. Porque a primeira vez que eu resolvi que o Espírito Santo tocou no meu coração, na minha vida, eu estava completamente bêbado. E eu tinha tomado 2 caixas de cerveja com meu pai. E na manhã que eu cheguei em casa, que ele me largou lá para mim ir para casa, Deus veio no meu coração e entrou no meu coração e disse assim: eu não quero essa vida para ti, eu tenho uma vida melhor para ti.
E eu chorando. Lavei a cara, botei um óculos escuro e fui pra igreja. A igreja da graça lá, ela é de descida assim, né? Eu desci completamente bêbado por aquele negócio. Você não imagina a concentração que eu tive pra mim não cair estendido no chão lá. Porque eu desci, era um cinema, né? E é de descida assim. Tava minha sogra, meu tio e a avó. Eu de boné, de óculos escuro, reto assim, com a cabeça parecia que pesava 10 quilos. Né? Pra não cair assim, e fui até a frente. Cheguei lá, o pastor apontou o dedo pra mim e disse assim, ó, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A partir dali eu decidi o que eu queria na minha vida. E uma coisa que o diabo leiloou e o que mais valioso para ele, a arma mais valiosa para ele é o desânimo. É o desânimo. A gente nem dá bola para isso. Mas é isso que o diabo usa como a maior arma. A maior arma. A maior arma. O que a gente leu na palavra? O que Deus disse? O que Jesus disse? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. A gente busca paz na nossa casa, a gente busca paz, né? Nas coisas, na viagem, nas ondas que nós andamos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha o que Jesus falou, nos ensinando. Porque eu venci o mundo. Por que ele venceu o mundo? Porque ele teve ânimo. Porque ele podia muito bem, pai, eu cansei, pai. Essa cambada de pecador aí não me serve, eu não quero morrer por eles. Ele podia desanimar, mas ele não desanimou. E a maior arma do diabo é o desânimo. Por quê? Porque aí com o desânimo, ele consegue fazer tu cair. 2 regras para a gente não cair nisso. Primeiro, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A primeira você já está fazendo. Aqui, né? E a segunda, a fé sem as obras é morta. A Bíblia diz. Então que nós não venhamos a esquecer da palavra do Senhor, para que o desânimo não venha bater na nossa porta. Porque só assim a gente consegue vencer o desânimo e o nosso inimigo, amém? Amém. Então que essa palavra, né, e essa dinâmica aqui fique gravada no teu coração. Né, que tudo que Deus faz pra gente é porque Ele nos ama. Né? Depois a mãe vai estar dando testemunho aí do que aconteceu na vida dela, né? Que eu tenho orado tanto, né, para que isso que aconteceu acontecesse, né, na vida dela, e é uma das coisas que a gente tem orado, né? Depois ela fala, ela comenta com vocês, né? Isso foi um milagre mesmo, um milagre, né? Um milagre. Não é uma coisa assim que a gente, por exemplo, como eu vi esses tempos aí, eu vi um pastor dizendo, uma irmã pegou e disse assim, pastor, apareceu 500 reais na minha conta, do nada. Glória a Deus. Aí o pastor disse, glória a Deus, Deus que colocou. Meu Deus, de quem é que ele tirou então pra botar na tua? Alguém perdeu com essa conta aí. Então é o seguinte, não é isso aí que eu tô falando, é outro milagre, né? Então assim, tem coisa que não é milagre, tem coisa que é coisa natural, né, que acontece, né? E a gente às vezes, aí depois aparece saldo negativo e o cara não sabe por quê. Na nossa conta. Aí eu uso aqueles 500 saldo negativo, tá devendo 500 pro banco. Tu usou 500 que não é teu, né? Não foi esse milagre, foi outro milagre, né? Vou contar agora, irmão, né? Deixa eu contar. Que benção. E amém. O que aconteceu foi o seguinte, ligaram